Olá para você que nos acompanha aqui na Conexão Bíblica. Hoje vamos retomar o estudo da série Fariseu. Hoje sim entrando em temas novos, né? Nós já no último vídeo nós falamos a respeito da parte da lei que nós estamos estudando e definimos essas três partes aqui que nós vamos estudar nesse período aqui. Mas antes de iniciar então o estudo de hoje, nós fazemos a nossa oração pedindo a Deus que nos auxilie por meio do seu Espírito Santo, para que eu possa conduzir a palavra de maneira clara, de maneira eficiente, e que também todos que estão ouvindo possam aprender aquilo que é da vontade do Espírito Santo. Então vamos lá. Vamos aqui então para a primeira imagem aqui. Nós estamos então retomando o estudo dessa série Fariseu a partir do Êxodo 21, a partir do versículo 12 até o 35. Nesse trecho aqui, nós vamos encontrar, nós vamos buscar entendimento do que quer dizer esta lei mosaica para nós cristãos. Então a ideia sempre é olhar para a lei, mas com o objetivo de trazer ela para o novo mandamento, o mandamento de Jesus, que foi o que nós falamos na última reunião, retomando o que nós explicamos e que é o objetivo do curso aqui, desse nosso estudo, né? Desse meu estudo. O meu objetivo é buscar aprender mais sobre o mandamento de Jesus para cumpri-lo. Essa é a vontade de Deus para nós. Esta é o mandamento de Jesus para nós. É dessa maneira que nós vamos nos tornando filhos de Deus. Nós vamos incorporar a natureza de Deus dentro de nós. E o caminho que a gente decidiu aqui para aprender a respeito desse mandamento é o caminho por meio da lei, né? Por meio da lei nós vamos buscar esse entendimento mais aprofundado do mandamento, né? Que é a questão aqui do zelo, de procurar meditar a palavra de Deus. Nós falamos a respeito disso quando a gente meditou sobre comer o cordeiro integralmente, a necessidade de meditar a palavra de Deus, né? Então aqui o zelo é um tipo de zelo aqui que a gente tem em olhar para a lei e buscar compreender o que ela quer dizer para nós, o que Jesus quer, o que o mandamento de Jesus, do amor, como ele se revela pela lei ali, o que aspectos desse mandamento cada parte da lei revela para a gente. Esta é a ideia. No fundo, é buscar saber o que eu tenho que fazer, o que Deus quer que eu faça. Ele quer que eu ame como Jesus amou, mas como eu faço isso, né? Então essa é a ideia e a gente está buscando entender isso por meio da lei, né? Então vamos ler aqui, já vamos começar lendo então o texto que nós vamos tratar hoje. Hoje nós vamos tratar apenas esse Êxodo 21, do versículo 12 ao 17, que está falando dos homicídios, né? Aqui a gente dividiu em matar, brigar e responsabilizar. Aqui está falando de morte. A ordem é matar. E já vamos dizendo que é matar aquele que matou, matar aquele que ferir os pais, matar aquele que escravizar. E aí tem, para deixar mais claro, Deuteronômio 24. Então, essas três questões estão nesses versículos aqui do Êxodo 21, e é isso que nós vamos buscar estudar hoje. Então, a ordem é matar, né? Matar. Então, vamos entender o que é isso aí.
Vamos direto ler aqui então o Êxodo 21, de 12 a 17, só para relembrar, né? Êxodo, capítulo 21, versículos. A gente já estudou há um tempo atrás, nos primeiros estudos do fariseu, até o versículo 12, e agora vamos do 12 até o 17. Aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Porém, se nada premeditou e Deus o fez cair em suas mãos, eu lhe fixarei um lugar onde possa refugiar-se. Essa questão do lugar onde ele vai se refugiar, o lugar de refúgio, quando não tinha intenção de matar, a gente vai tratar um pouco agora, nessa parte nesse item de matar, e um pouco no item de responsabilidade, né? Que também está aqui entre o versículo 12 e o 37. Mas, então, continuando, mas se alguém por maldade armar ciladas para matar seu próximo, o tirarás até mesmo do meu altar para matá-lo. Então, primeira ordem é ferir mortalmente alguém com a intenção de matar deve ser morto. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe será morto. Então, ferir o pai ou a mãe será morto também. Aquele que furtar um homem, quer dizer, não é furtar algo de um homem, é furtar o homem em si, né? Então, aqui no sentido de escravizar, e o tiver vendido, ou se este for encontrado em suas mãos, será morto. Então, foi lá, capturou um homem para vender como escravo, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será punido de morte. Então aí aqui já vai começar a parte da contenda. Quando em uma contenda parará, aí vai ficar para a próxima reunião, né? Então aqui nós vamos tratar aqui do 12 até o 17. Aquele que matou tem que matar aquele que matou. A ordem de Deus é que mate aquele que matou. Não é uma permissão, não é uma recomendação, é uma ordem. Se você não matar aquele que matou, você está descumprindo a lei. Você tem que matar aquele que matou, tem que matar aquele que feriu os pais e tem que matar aquele que está escravizando. Só para deixar claro que é escravizar o que está falando ali naquele texto, vamos ler aqui Deuteronômio 24, 7, que é um texto paralelo a esse. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 7. Se encontrar um homem que tenha raptado um de seus irmãos israelitas para fazer dele seu escravo e o vender, esse raptor será punido de morte. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então esse é um texto paralelo àquele que está dizendo claramente que aqui trata-se não de furto de algum objeto, mas sim de raptar para escravizar, né? Então, ficando claro isso, então a ordem é matar aquele que matou, matar aquele que feriu os pais e matar aquele que escravizar. Então vamos entender aqui melhor essa ordem, com alguns exemplos que se relacionam a Davi. Aqui a gente lembra do último estudo que a gente fez, né? Que tinha como uma ideia central olhar para Davi, né? Ver como Davi agia, e aqui os nossos exemplos estão todos relacionados a Davi, né? A questão de Esbocete, que era filho de Saul, e a questão de Joabe, que era general de Davi, né? E depois vamos ver um destaque para essa palavra ódio, né? Nesta ordem de matar. Então, mas primeiro vamos ver alguns exemplos do que aquela lei queria dizer exatamente, ou de como Davi agiu baseado naquela lei de que ele era obrigado a matar aquele que matou. Então vamos olhar primeiro aqui para 2 Samuel, capítulo 4, versículo de 5 a 12. Né? Só para contextualizar
Isbosete era filho de Saul. Saul foi rei antes de Davi e Deus rejeitou o reinado de Saul a partir de um certo momento. Rejeitou Saul e colocou Davi no seu lugar. Mas Davi em nenhum momento teve a intenção de matar Saul. Pelo contrário, ele sempre tinha um grande respeito ao fato de Saul ser ungido do Senhor. Sempre teve um grande respeito por essa condição de Saul, né? Então Davi nunca teve intenção de matar Saul, mas Deus removeu Saul do reinado e colocou Davi no seu lugar, né? E Isbosete era filho de Saul, filho de Saul. Então vamos lá, 2 Samuel 4, de 5 a 12. 2 Samuel, capítulo 4, versículo de 5 a 12. Então, vamos lá. Os filhos de Remon de Beerote partiram no maior calor do dia e foram à casa de Isbaal, que estava dormindo à cesta. Aqui está Isbaal, aqui está escrito Isbaal. Eu peguei o nome aqui da Bíblia que eu tenho aqui mesmo, e o nome é Isbosete, mas aqui a tradução traz Isbaal, tá? Mas é a mesma pessoa. Foi na casa de Isbaal, que estava dormindo à cesta. Penetraram na casa sob pretexto de buscar trigo e feriram-no no ventre. Recabe e seu irmão Anã conseguiram entrar furtivamente e, tendo penetrado na casa onde Isbaal repousava no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no de morte e cortaram-lhe a cabeça. Tomaram-na depois e andaram toda a noite pelo caminho da planície, e levaram a cabeça de Isbaal a Davi em Hebrom. Eis aqui, disseram-lhe, a cabeça de Isbaal, filho de Saul, teu inimigo que queria matar-te. Então aqui eles foram lá, mataram Isbaal, ou Isbosete, que era filho de Saul, que era inimigo de Davi, queria matar Davi realmente, queria matar, mas não conseguiu naturalmente, e acabou morrendo, e Davi começou a reinar no lugar de Saul, né? E aí essas pessoas aqui, os filhos de Remon, foram lá, mataram o filho de Saul, né? E levaram para Davi. E aí vamos ver o que Davi respondeu. Mas Davi respondeu a Recabe e ao seu irmão Baaná, filhos de Remon de Beerote: pela vida de Deus, que me salvou de todos os perigos, o homem que me veio anunciar a morte de Saul, cuidando trazer-me uma boa notícia, tomei-o e matei-o em Ciceleg, em recompensa de sua boa mensagem. Quanto mais agora há homens celerados que mataram um inocente dentro de sua casa, em seu leito, não vos pedirei conta de seu sangue e não vos farei desaparecer da terra. Davi ordenou a seus homens que os matassem. Cortaram-lhe as mãos e os pés e penduraram-no juntos da piscina de Hebrom. E a cabeça de Isbaal foi recolhida e depositada no túmulo de Abner em Hebrom. Então, qual foi a atitude de Davi? A atitude de Davi foi exatamente aquilo que era ordenado lá. Eles entraram e mataram Isbaal, porque acreditavam que isso seria do agrado de Davi, que isso iria agradá-lo, por Isbaal ou Isbosete ser filho de Saul, que era inimigo de Davi. Mas Davi não se agradou daquilo, pelo contrário, Davi fez o que era ordenado pela lei, né? A lei dizia: aquele que matar deve morrer, né? Então Isbosete estava lá, não tinha feito nada, não estava em guerra, e foram lá e mataram ele. Então Davi foi lá e matou aqueles que tinham matado Isbosete. Agora vamos ver aqui outro exemplo que está relacionado,
que está aqui em 1 Reis, capítulo 2, versículos 5 e 6, e 32 e 33, com relação a Joabe, que era general de Davi, um general muito importante, Joabe. Então, 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, versículos 5 e 6. Aqui, então, só para contextualizar, Davi está no final da vida dele, Salomão está assumindo o reino, que Salomão, que era filho de Davi, e Davi vai aconselhar Salomão do que ele deve fazer quando começar a reinar. Tu sabes tão bem como eu o que me fez Joabe, filho de Sárvia, como ele assassinou os 2 chefes de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, derramando assim, em pleno tempo de paz, o sangue da guerra, e manchando com o sangue da guerra o cinto de seus rins e o calçado de seus pés. Então, aqui, o que aconteceu? Joabe, que era um general de Davi, um general importante, né, fez coisas muito importantes, mas ele matou essas 2 pessoas, Abner e Amasa, né? Aqui vale a pena todo mundo conhecer essa história, claro, vale a pena conhecer toda a história da Bíblia, né? Mas aqui, esses 2 generais, um deles, agora não lembro qual, acho que Abner tinha se rebelado contra Davi, junto com o filho de Davi, e o outro tinha matado na guerra um irmão de Joabe, algo assim, né? Então aqui tinha uma questão assim, na guerra você matava um ou outro porque estava em guerra, né? Era uma questão de luta, mas em tempo de paz, não podia Joabe foi se vingar de uma coisa que aconteceu na guerra num tempo de paz, né? Então, por isso que Davi fala aqui, derramando assim em tempo de paz o sangue de guerra, né? E aí, cai sobre Davi a responsabilidade pelo seu general, né? Isso é uma coisa que vai ficar clara também na história aí de Davi. Ele recebe essa responsabilidade pela essa morte de Abner e Amasa. Na consciência de Davi tinha a responsabilidade, porque ele era o rei, né? E Joabe era comandante dele. Então, Davi estava se sentindo responsável por aquela morte, né? Nós vamos falar mais a respeito dessa questão da responsabilidade mais para o fim desse nosso estudo aqui, né? Mas aqui é bom ver que todos esses assuntos se conectam, né? Aqui então Davi se sente responsabilizado por esse sangue derramado. E ele está aconselhando então a Salomão, né? Vamos aqui lá para o 32, ver a conclusão, né? Olha o que Davi fala. O Senhor fará cair esse sangue sobre a sua própria cabeça, porque ele o matou. Feriu a espada sem que o soubesse Davi, meu pai. Então aqui é Salomão falando, né? Vamos começar aqui do 31 para ver se fica mais claro, né? O rei disse-lhe, faze como ele disse, mata-o e enterra-o, para que assim se afaste de mim e da casa de meu pai Davi o sangue que ele derramou sem motivo, né? Então está mandando matar Joabe, né? O Senhor fará cair sobre Joabe, sobre a sua própria cabeça, porque ele matou, feriu a espada, sem que soubesse Davi meu pai. 2 homens mais justos e melhores do que ele. Abner, filho de Ner, general do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, general do exército de Judá. O sangue deles recairá para sempre sobre a cabeça de Joabe e de sua posteridade, mas a Davi, a sua raça e ao seu trono, dará o Senhor paz para sempre. Então aqui, o Salomão então toma essa atitude de matar o Joabe, cumprindo então a lei que mandava matar aquele que tinha matado, para que
essa culpa não recaísse sobre Davi. Essa falta de... Porque o sangue derramado tinha que ser expiado, tinha que ser, de alguma maneira, compensado, né? Morte com morte, né? Que a gente já viu lá, olho por olho, dente por dente, né? Vai falar naquela parte, aqui nos versículos um pouco mais à frente, na parte que está falando das brigas, ele vai falar disso, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, quer dizer, era necessária uma compensação, uma responsabilização de alguém, né? Então, todos os assuntos aí se conectam. E o Salomão aqui, então, fez conforme Davi tinha aconselhado e matou Joabe, para que aquela culpa caísse sobre o próprio Joabe, né? Então, não permitiu que Joabe morresse aí por causas naturais, né? Então, esses são dois exemplos do que Davi fez nesse zelo da lei, né? Então, aqui eu quis trazer esses dois exemplos só para a gente entender o sentido do que estava mandando ali, né? E agora nós vamos olhar esses textos, mas vamos dar ênfase a essa palavra, a palavra ódio, né? Então, vamos aqui para Números 35, de 16 a 34. Sabendo já o que Davi fez e como ele agiu no zelo da lei, 16 a 34. 16 a 34. Então, está explicando essa questão aí do homicídio. Se o homicida feriu com ferro e o ferido morrer, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se for com pedra atirada, com a mão que o feriu, capaz de causar a morte, e realmente morrer, o ferido é réu de homicídio e morrerá também ele. Se for com um pau na mão, capaz de causar a morte, e este venha de fato, é réu de homicídio, será punido de morte. Então aqui, o vingador de sangue o matará, logo que o encontrar o matará. Você vê, uma ordem, tem que matar. Se um homem derrubar por ódio ou lhe atirar qualquer coisa premeditadamente, causando-lhe a morte, ou se feri-lo com a mão por inimizade e ele morrer, o que o feriu será punido de morte, porque é um assassino. O vingador de sangue o matará logo que o encontrar. Mas se foi acidentalmente, sem ódio, que o derrubou, ou lhe atingiu qualquer objeto sem premeditação, ou se sem ser seu inimigo, importante, não é inimigo, nem procurar fazer-lhe mal, atingiu-o com uma pedra por descuido, podendo com isso causar-lhe a morte e de fato ele morrer, então a Assembleia julgará entre o homicida e o vingador de sangue, de acordo com essas leis. A Assembleia livrará o homicida da mão do vingador de sangue e o reconduzirá à cidade de refúgio, onde se tinha abrigado. Permanecerá ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Isso aqui é importante e a gente vai tratar mais disso na questão da responsabilidade, né? Mas aqui já está mais ou menos claro quem que está assumindo a culpa aqui, né? É o sumo sacerdote, né? Por isso o vingador de sangue, o homicida tem que ficar lá na cidade até que alguém morra, no caso o sumo sacerdote. Mas nós vamos tratar melhor disso, né? Por enquanto a gente está dando ênfase à palavra ódio. Mas, se o homicida se encontra fora dos limites da cidade, de refúgio, para onde se tinha retirado, e for morto pelo vingador de sangue ao encontrá-lo fora, este não será culpado de homicídio. Então, aqui está vendo? Aquele que ia vingar aquele sangue, encontrou o homicida fora da cidade, ele não vai ser culpado, porque ele
está matando ainda que o outro tenha matado sem ódio, matou, né? E ele está sendo um vingador de sangue e ele deveria, aqui está escrito, né? Porque o criminoso deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois que esse morresse, poderia o homicida voltar para a terra onde ele tivesse a sua propriedade. Isso vos servirá como prescrição de direito para vós e vossos descendentes, onde quer que habiteis. Todo homem que matar outro será morto, ouvidas as testemunhas. Mas uma só testemunha não bastará para condenar à morte. Não aceitareis resgate, aqui ó, não aceitareis resgate pela vida de um homicida que merece a morte, deve morrer. Então aqui é uma ordem. Não tem conversa, tem que morrer. Tampouco aceitarei resgate pelo refugiado em uma cidade de refúgio, de maneira que ele volte a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Também não pode. Tem que esperar o sumo sacerdote morrer. E aqui aquilo que eu já mencionei. Não manchareis a terra de vossa habitação, porque o sangue mancha a terra. Então, o sangue que está relacionado à vida, como a gente já falou em estudos passados, esse sangue que representa a vida, quando ele é derramado, ele mancha a terra. Ele mancha a terra. E aí o que acontece? O sangue derramado não poderá ser expiado, então a necessidade de expiar o sangue pela terra, senão com o sangue daquele que o tiver derramado. Não manchareis a terra em que ides habitar, onde eu habito, porque eu sou o Senhor que habito no meio dos filhos de Israel. Então aqui a necessidade de um lugar onde o Senhor habita estar puro, estar sem culpa, estar totalmente limpo de qualquer mancha, de qualquer falta que demande uma justificação, né? Então, vamos ver os próximos textos aqui. Deuteronômio 4, 41 e 42. Também vamos dar ênfase a essa palavra. Ódio. 41. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, para que se refugiasse nelas o homicida que tivesse matado alguém por imprudência, sem ódio premeditado, e pudesse assim conservar a sua vida refugiando-se ali. Então aqui a cidade de refúgio para aquele que tivesse matado sem ódio. E aqui, por último, a gente dando ênfase ainda à palavra ódio, a gente aqui não está dando ênfase à cidade de refúgio, a cidade de refúgio ela vai aparecer de novo ainda hoje, se der tempo, né? Vai aparecer ainda hoje, mais para o final do estudo, e vai aparecer de novo na questão da responsabilidade, né? Como eu falei, todos os sistemas se completam, né? Então vamos lá para o Levítico 19, 17 e 18. Levítico 19, 17 e 18. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Repreenderás o teu irmão para que não incorras em pecado por sua causa. Então você vai repreender ele para que você não fique com raiva dele, né? Você vai repreender ele para que resolver a questão, né? Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então aqui, essa questão do ódio, a questão da vingança, a questão de guardar rancor, né? Tudo isso era proibido. E a gente então, vamos fazer um resumo do que a gente viu aqui nessa tela.
Primeiro a gente viu o zelo de Davi com relação àquela lei e a preocupação em que aquela culpa que estava ali gerada por Joabe não recaísse sobre Davi, sobre a família de Salomão, né? Davi era o rei, Salomão viria a ser rei e Joabe estava sob ordem de Davi. Se a gente ler a história, você vai ver que Davi fez questão de que o povo reconhecesse que ele não tinha nada a ver com a morte, com o assassinato de Amassa e do outro lá que Joabe matou, né? Então o povo reconheceu que ele não tinha nada a ver, mas ainda assim Joabe era general de Davi e Davi tinha responsabilidade sobre ele e, portanto, fez questão de que Salomão matasse ele para que Joabe não morresse ali de causas naturais e essa culpa não fosse expiada, deixasse ser expiada. Então, aí Davi zelando pela lei, né? Sempre conhecendo a lei, sabendo o que a gente tinha que fazer. É isso que nós estamos procurando saber. O que quer dizer isso para nós? Por enquanto, a gente viu que Davi fez isso com todo cuidado, né? E nós vimos aqui, então, nesses 3 textos, além da questão da cidade de refúgio, que nós vamos falar mais adiante, a questão do ódio, que está sempre permeando essa questão de matar, e é sempre a causa de condenação. Tem ódio, tem deliberadamente quis matar por causa de ódio, então deve ser morto, né? Então a palavra ódio apareceu várias vezes, a gente vai guardar isso aqui na memória, essa palavra ódio, vamos guardar isso que Davi tinha esse zelo, né? Mas principalmente essa palavra ódio. E aí, vamos aqui abrir um parênteses para entender então, começar a tentar trazer essa lei para dentro de nós, né? Como que a gente se encaixa nessa questão, né? Como que essa questão, o que é que eu devo matar, como que isso se encaixa, né? De que maneira que eu vou realizar essa ordem do Senhor aí de matar, né? Então vamos olhar aqui para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e de 7 a 17. A gente vai procurar entender para quem que a lei foi feita, né? Por meio desse texto de Timóteo e de Tito. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 7 a 17. Vamos tentar trazer essa lei para nós. Para quem que essa lei foi feita? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Então, Paulo está mandando essa carta para Timóteo e aqui ele está alertando. Torno a lembrar-te a recomendação que te dei quando parti para a Macedônia. Então ele vai relembrar essa recomendação. Devias permanecer em Éfeso para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes. Então ele está falando de ensinamentos de doutrinas extravagantes, doutrinas erradas, né? E aí ele está falando dessas pessoas aqui no 7. Pretensos doutores da lei que não compreendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Então esses doutores da lei, que são pretensos doutores da lei, não entendem nada. E aí, então, Paulo vai dizer o que é o correto. Sabemos que a lei é boa, contanto que se faça dela uso legítimo, e se tenha em conta que a lei não foi feita para o justo, mas para os transgressores, os rebeldes, para os ímpios, os pecadores, os irreligiosos, os profanadores, para os que ultrajam pai e mãe, os homicidas, os impúdicos, os infames, os traficantes de homens, os mentirosos, os perjuros e tudo que se opõe à sua doutrina. Então você vê aqui que é mencionado aqui justamente aqueles que eram dignos de morte, os que ultrajam pai e mãe, os homicidas e os traficantes de homens, né?
e a tudo que se opõe à sã doutrina. Então é para esses que a lei serve, né? Para esses que fazem essas coisas. E a tudo que se opõe ao Evangelho glorioso de Deus bendito que me foi confiado. Dou graças àquele que me deu forças, quem? Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. Então Jesus chamou Paulo para o ministério. A mim que outrora, e agora Paulo vai dizer o que ele era, que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque ainda não tinha recebido a fé e o fazia por ignorância. E a graça de nosso Senhor foi imensa, juntamente com a fé e a caridade que está em Jesus Cristo. Vai mais. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a magnanimidade e eu servisse de exemplo para todos os que a seguir nele creem, para a vida eterna, o Rei dos séculos, único, invisível e imortal, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui, nesse texto, está falando um pouco de tudo que a gente vai falar hoje. Ele está falando para quem que a lei serve. A lei serve para aqueles que são homicidas, ultrajam pais e mães e traficantes de homens, né? E aí, depois, ele vai se colocar nesse lugar, né? Ele vai se colocar porque ele vai dizer a mim que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador. Eu que era... eu que encontrei misericórdia, Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Então aqui, quando ele está dizendo que era blasfemo, perseguidor e injuriador, quando ele está dizendo que é o primeiro dos pecadores, ele está se colocando nessa posição aqui de para quem a lei foi criada, né? E está dizendo aqui que para essas pessoas que são os pecadores, que ele é o primeiro, que nós também somos, né? Ele encontrou misericórdia. Paulo encontrou misericórdia, assim como nós encontramos misericórdia em Jesus Cristo, né? Para que ele, Paulo, servisse de exemplo para todos os que a seguir nós, crendo em Jesus, para que Paulo servisse de exemplo para todos os que a seguir crerem em Jesus, para todos nós que a seguir crermos em Jesus para a vida eterna. E aí vai falar ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Nós vamos ver a respeito dessa honra e glória mais adiante um pouco, falando de Deus, né? Mas então aqui está dizendo essa obra de Deus que é a misericórdia derramada sobre nós que éramos pecadores, que éramos, aqui, transgressores, rebeldes, ímpios, pecadores e religiosos profanadores, que ultrajamos pais e mães, homens homicidas e traficantes de homens, né? Então Paulo está se colocando nessa posição, nós estamos se colocando nessa posição. Então a gente está começando a entender quem que nós vamos ter que matar, né? Então vamos lá, Tito, para deixar mais claro quem que nós temos que matar. Tito. Capítulo 3, versículo de 1 a 7. Admoesta-os, Paulo falando também para Tito, recomendando o que é para Tito fazer. Admoesta-os a que sejam submissos aos magistrados e às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para qualquer boa obra. Não falem mal dos outros, sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de toda a mansidão para com todos os homens. Porque nós, outrora éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões, a gente vai falar a respeito disso, de toda espécie,
vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. E não por causa de obras de justiça que nós tivéssemos praticados, mas unicamente em virtude da sua misericórdia, ele nos salvou mediante o quê? Mediante o batismo. Que batismo? Da regeneração e da renovação, que é justamente o que a gente tem pregado, essa transformação pelo Espírito Santo, por meio de quem? Do Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça, a graça de Jesus Cristo, nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Nós vamos falar também disso mais um pouco, tudo vamos falar de novo, na verdade, né? Mas aqui vamos tentar explicar, aqui tem muita coisa aqui, quer dizer, então vamos ler de novo aqui. Então aqui, nós fomos então, vamos ver, então vamos tentar pontuar os pontos importantes. Nós éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de todas as espécies de malícia, vivendo na inveja, detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Nós somos tudo aquilo que está lá, que está condenado à morte. Nós somos essas coisas aqui, escravos de paixões, né? Vamos falar disso depois, na inveja, detestáveis, odiando, né? Todas aquelas coisas, né? Mas um dia apareceu a bondade de Deus e a sua misericórdia. E como que nós fomos resgatados? Como que essa misericórdia se manifestou? E nos salvou pela virtude da misericórdia de Cristo. Ele nos salvou mediante como? Como que nós somos resgatados? Mediante o batismo, que é um símbolo de morte e ressurreição. Então, mediante a nossa morte e ressurreição, a morte dessa natureza nossa e ressurreição, da regeneração e renovação, o que é essa regeneração e renovação? É a nossa transformação. E como ela se processa? Por meio do Espírito Santo que nos foi concedido em profusão. E como que nós obtivemos o Espírito Santo? Como é que o Espírito de Deus pôde habitar entre nós? Lembra o que estava escrito lá? Lá dizia assim, olha, eu estou no meio de você, então não pode aí ter nenhum sangue que seja, nada que manche essa terra, né? Então, como que Deus pode estar em nós? Por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, para que a justificação obtida... Então, que justificação? Jesus Cristo obteve pela sua morte a nossa justificação, para que a gente pudesse, então, receber o Espírito Santo. Então, para que o Espírito Santo habitasse dentro de nós, nós que éramos homicidas, escravos de paixões, traficantes de homens, nós que somos todas essas coisas, recebemos por meio da obra de Jesus Cristo, aqui que está falando aqui, por meio da obra de justificação da graça de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, então somos justificados pela obra de Jesus Cristo. Então, Jesus paga o nosso pecado, nós recebemos o Espírito Santo, portanto, Deus habita dentro de nós, e aí, através do batismo, nós entramos nesse processo de renovação e regeneração. Por isso é que Paulo está falando, nós outrora éramos isso, mas fomos transformados. Certa é esta doutrina, e quero que a ensines com firmeza para os que abraçaram a fé em Deus, se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isso é bom e útil aos homens. Então, aqui então, para quem a lei foi feita? A lei foi feita para você. Para você que a lei foi feita. Você que é o homicida, você que é que amaldiçoa os pais, você que é o que escraviza, é você. E você vai precisar, então, da misericórdia de Jesus Cristo, reconhecer isso, reconhecer a misericórdia, pegar o Espírito Santo e partir para matar essa natureza, né? Essa natureza de filho do homem. Lembra daquele conceito de filho de Deus? Filho é aquele que tem a natureza do Pai, né? Então, essa lei foi feita para você. E nós temos, então,
que então agora, sabendo para quem que essa lei foi feita e como que ela se processa, nós vamos entrar mais especificamente então na questão de o que nós temos que matar. O que nós temos que matar dentro de nós, né? Então vamos olhar aqui a primeira questão, a questão dos pais. A questão dos pais, que tá, aquele que amaldiçoa o pai tem que morrer, aquele que ferir os pais tem que morrer. Então, que questão é essa? A questão da honra e da desonra? Que questão é essa? Por quê? Porque e como isso se relaciona? O que é esse negócio dos pais, né? Então, vamos ver aqui, primeiro Isaías 45, de 9 a 11. Então, vamos ver a questão dos fratricidas, que matam os pais. Antigo Testamento, Isaías 45, de 9 a 11. Então vamos lá. Aqui nós vamos começar a entender essa questão dos pais e o paralelo importante que existe na questão dos pais. Ai daquele que discute com quem o formou, vaso entre os vasilhames de terra. Acaso diz a argila ao olheiro, que fazes? Acaso diz a obra ao operário, és incompetente? Ai daquele que ousa dizer ao seu pai, por que me geraste? E à sua mãe, por que me concebestes? Eis o que diz o Senhor, o Santo de Israel, seu Criador. Pretendeis pedir-me conta do futuro, ditar-me um modo de agir? Então, aqui, desse de 9 a 11, o que a gente vê? Um pequeno paralelo aqui entre você questionar Deus pela sua criação e questionar o seu pai pela sua geração, né? Então, aqui a gente começa a ver uma questão entre o paralelo entre o pai e Deus, né? O pai e a mãe, aquele que te gerou, e Deus, né? Então, a gente vai trabalhar esse paralelo aí nessa questão da honra e da desonra. Vamos ver aqui o que fala Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Vai falar também dessa questão dos pais. De 1 a 9. Vamos ver. E interessante também. Os filhos da sabedoria é aquela busca da vida, busca do entendimento que leva à vida. É o próprio Espírito Santo, esse caminho que leva a Deus, né? Legal. Os filhos da sabedoria formam a Assembleia dos Justos. Então, os filhos da sabedoria, aqueles que têm essa sabedoria dentro, aqueles que têm essa natureza de sabedoria, formam a Assembleia dos Justos. São aqueles que são justos. E o novo que compõe, né, os filhos da sabedoria formam a Assembleia dos Justos. E o novo que compõe é todo ele e o povo que compõe é todo ele obediência e amor. Ouvi, meus filhos, o conselho de vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. Então, ouvi o conselho de vosso pai. Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Então, aqui, olha, Deus quis honrar os pais, então a função dos filhos é honrar os pais, né? Aquele que ama a Deus roga pelos seus pecados, acautela-se para não cometê-los no porvir. Ele é ouvido na sua prece cotidiana. Essa frase, aparentemente pendurada aqui no meio desse assunto que está tratando aqui dos pais e dos filhos. Mas quando a gente começa a entender essa questão, desse paralelo entre o Pai e Deus, aquele que gerou a natureza de Deus sendo gerada em nós, a gente vê que ela está justamente muito ligada, porque esse é o processo de transformação. É olhar para os nossos pecados e rogar a Deus por eles
e vigiar para não cometê-los, né? Então, essa relação de honrar os pais pelos filhos, né? Esse objetivo da gente de que vamos ter que honrar os nossos pais e, portanto, honrar a Deus, né? É justamente esse processo de olhar para o nosso pecado e buscar eliminá-lo, né? Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Honra teu pai por teus atos, por tuas palavras e tua paciência, né? Então aqui está falando da questão de honrar o pai, né? E é justamente isso que a gente está começando a entender então, que o objetivo aqui, Deus quis honrar os pais pelos filhos, né? Então essa questão de que as nossas atitudes devem ser de maneira que elas honrem os nossos pais, e especialmente que elas honrem a Deus, né? Honrem a Deus, que é o nosso Pai agora. Nós estamos querendo ter essa natureza de Deus, né? Então vamos ver mais alguns textos relacionados a isso, aqui em Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 9. Aqui é aquele texto que vai falar dos fariseus que estavam distorcendo essa atitude de honrar os pais, né? Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer? Jesus respondeu-lhes: e vós, por que violais os preceitos de Deus por causa da vossa tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Aqui Jesus está citando justamente isso que nós estamos estudando. Mas vós dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo com que eu vos poderia assistir, já ofereci a Deus, este já não é obrigado a socorrer de outro modo seus pais. Assim, por causa da vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem de vós que fala o profeta. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aqui, importante o quê? Estão falando aqui, ó, se vocês vieram criticar Jesus porque os discípulos não estavam comendo com as mãos lavadas, né? E Jesus falou: vocês, por causa da tradição, estão desonrando seus pais. Estão desonrando seus pais, né? E aí Jesus vai ainda concluir com esse texto aqui. Esse povo que era supostamente os filhos de Deus, me honra com os lábios, ou seja, fala como se estivesse me honrando, mas no seu coração eles estão longe de mim, né? Então, a gente está vendo esse paralelo de que dessa questão dos pais como um paralelo com Deus, né? Então, todas as nossas atitudes que são contrárias à natureza de Deus, que é nosso Pai, elas estão desonrando o nosso Pai, né? Então, nesse sentido, nós estamos cometendo aqueles atos que são punidos com morte, né? E nós vamos ter que, então, fiscalizar essas nossas atitudes para que a gente mate essa natureza que desonra o nosso Pai, que é Deus, né? E aqui vamos ver, então, como Jesus honrou o Pai, né? Em João 17, versículo de 1 a 5. João, capítulo 17, versículo. Jesus afirmou essas coisas, depois, levantando os olhos ao céu, disse. E quando Jesus estava indo para a paixão e morte, né? Pai, é chegada a hora.
Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti, para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Como? Terminei a obra que me destes para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive antes de ti, antes que o mundo fosse criado. Manifestei teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim, e guardaram tua palavra. Então, essa é a maneira como Jesus glorificou o Pai. Ele realizou a obra que o Pai tinha preparado para ele. Ele manifestou o nome de Deus para os homens, né? Então, como que nós vamos honrar o nosso Pai? Nós vamos honrar fazendo a nossa natureza se tornar a natureza de Deus. Então, nós vamos matar a natureza que é diferente da natureza de Deus, a natureza que é contrária àquilo que é o que Deus quer, e vamos colocar dentro de nós a natureza de Deus, para que nós nos tornemos filhos de Deus e para que possamos honrá-lo com as nossas atitudes, né? Essa é a maneira como nós vamos honrar a Deus, né? Então, o que nós temos que matar? O que o cristão tem que matar? Com relação àquele que ferir os pais, é essa natureza que é contrária à natureza de Deus. Então, aqui, um tema bastante genérico, que está dizendo tudo aquilo que vai contra a natureza de Deus, tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus, nós vamos ter que matar dentro de nós, né? Por isso que a questão aqui de ferir e de amaldiçoar, né? Aqui, todas essas atitudes e pensamentos que são contrários a Deus devem ser eliminados. A necessidade da gente, então, zelar, olhar por esses pensamentos, conhecer a natureza de Deus e matá-la, né? Mais para adiante, a gente vai ver, hoje já não tem mais tempo, a gente vai ver a questão, então vamos mais a fundo na questão dos homicídios e daqueles que escravizam. Mas não vai fugir dessa linha de que nós temos que reconhecer essa natureza dentro de nós para matá-la, né? E como é que a gente vai matar? A gente vai matar por meio da oração em nome de Jesus Cristo. A gente vai zelar com a ajuda do Espírito Santo, conhecer a natureza de Deus pelas palavras e pelo esse estudo da lei. Nós vamos conhecer a natureza de Deus, conhecer o pecado, reconhecer ele dentro de nós e dos nossos irmãos e orar em nome de Jesus, pedindo a nossa transformação, né? É interessante que isso no texto de Eclesiastes, quando ele está falando de honrar, ele fala da questão do pecado, menciona o pecado ali, aquele que zela pelo pecado, que zela para não cometer o pecado, né? Que ora, reconhece o pecado, reconhece. Então, e em Mateus também vai falar ali no finalzinho, Mateus 15, versículo de 1 a 9. Ele vai falar aqui que é vão o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens, né? E me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, essa necessidade de colocar dentro de nós esse conhecimento da lei de Deus e colocar dentro da nossa natureza, né? Então, é isso que a gente vai procurar fazer. E essa questão dos pais, então, essa questão de honrar a Deus, né? Claro que os pais aqui na Terra tem também, claro que é importante isso, olhar os pais com respeito aqui na Terra. No Eclesiástico vai falar a respeito da paciência, a respeito
de ouvir o conselho do pai e tal, e isso não está absolutamente descartado, né? Mas aqui um conceito maior é essa questão de que nós, como filhos de Deus, temos que honrar essa natureza de Deus nas nossas atitudes, né? E transformar o nosso interior, né? E aí nós vamos ver então nos próximos, não deu para acabar nem essa primeira parte do 12 ao 17, vamos ver esses outros e continuar, né? Vamos dar uma retomada aqui, uma repassada. A lei foi feita para nós, que éramos fratricidas, que escravizávamos e que matávamos, feríamos os nossos pais, né? E foi feita para nós, para que a gente seja transformado. É o que está falando aqui no Tito e está falando no Timóteo também. Então, agradecemos a Deus por essa oportunidade de compartilhar essa palavra, de participar desse crescimento e desse entendimento das coisas tão grandiosas que Deus nos revelou. Pedimos que o seu Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos zelar por todas as nossas atitudes, para que a gente tenha cada dia mais a natureza de Deus sendo incorporada dentro de nós. Amém.